dia, meus irmãos, bom dia. Bom dia, Deus abençoe sua vida. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Escola Dominical nessa manhã. Vou pedir que você abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Na última oportunidade que eu estive dando aula aqui na nossa EBD, eu comentei esses versículos. Eu gostaria de retomá-los nessa nossa introdução para pontuar aquilo que a gente vem falando sobre viver uma vida para a glória de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e versículo 7. Todos já acharam? Vamos ler juntos? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então nós estamos estudando nesse trimestre a temática Não Jogue Sua Vida Fora. Esse tema é um tema importante e que deve fazer parte das nossas reflexões, afinal a gente tem somente uma vida para viver. E por isso a forma como a gente vive essa vida não pode ser desconsiderada. A gente precisa levar em conta esse fato de que nós temos apenas uma vida. Quando eu era mais jovem, adolescente, eu gostava de jogar videogame. E é muito comum quando a gente está jogando, o personagem que a gente é naquele jogo, quando ele morre, ele volta à vida, ele tem mais outra vida. E assim você vai passando pelas fases, e se o seu personagem morrer, você não precisa se preocupar, porque ele pula de novo na tela, uma nova vida surge e você continua a jogar. Você começa daquele ponto onde você morreu com uma nova vida. E quando você está jogando, a sensação que quando você olha lá para a vida do bonequinho é a última vida, e você está chegando já numa determinada fase do jogo, você toma maior cuidado para não perder. Aí você começa a jogar com mais detalhes, com mais atenção, porque aquela é a última vida. Quando você morre, quando você perde, você fica aborrecido, só que o jogo tem uma opção chamada continue. Aí você clica no continue, as suas vidas aparecem novamente e você começa a jogar a partir dali de onde você parou ou volta talvez para o início de alguma fase. Só que na vida real, as coisas funcionam assim? Não, na vida real não é assim que funciona. A gente não tem várias vidas, de modo que se você perde em determinado momento, você ressurge. Quer fazer um comentário, Anitta? Oi? Só o gato. Dizem que o gato tem 7 vidas, né? Agora, nós não temos essa oportunidade de, uma vez perdendo, uma vez fazendo alguma coisa errada, retomar da onde a gente parou e começar algo novo ali da frente, né? A gente não tem um estoque de vida, de modo que se a gente perde uma, a gente tem outra e mais outra. A gente não tem a oportunidade de retroceder às fases passadas. Eu gosto muito de filme que trata da temática de viagem no tempo, de volta no tempo. A gente não tem esse aparelho, isso não existe. Então eu não tenho como voltar a um ponto passado da minha vida e refazer algo que já foi feito. A vida que nós temos é a única vida que temos a ser vivida. Nós não temos várias vidas a ser vivida. E o que a gente vem estudando aqui nessa lição é que essa vida que a gente tem para viver, nós devemos vivê-la para a glória de Deus. A vida vale a pena ser vivida quando ela é vivida para a glória de Deus. Essa deve ser o alvo da nossa vida. De modo que quando a gente estiver no final dela, a gente olhe para trás e diga, como a gente leu nesses versículos 6 e 7 de 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo de modo mais específico aqui no versículo 7, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu trouxe essa ilustração, mas vou fazê-la novamente. Imagine você olhando o apóstolo Paulo ali preso, naquela cela escura, fria. Alguém passando naquele momento talvez olharia para aquele homem e diria assim: está ali uma pessoa que desperdiçou sua vida, que jogou a sua vida fora. Porque Paulo era um homem culto, um homem inteligente, um homem com uma formação brilhante dentro do judaísmo, dentro da sua fé.
E ele estava preso por pregar a fé num homem que havia morrido numa cruz. E esse homem não somente morreu, mas ele ressuscitou, o que soava como uma grande loucura. Então você vê aquele homem brilhante, preso, aquele homem desperdiçou a sua vida. Ele tinha jogado a sua vida fora. Só que Paulo não entendia dessa forma. E esse deve ser o nosso olhar. A gente precisa olhar para a forma como a gente vive, um viver para a glória de Deus, e entender que essa é a melhor maneira de se viver a vida. Porque se nós não vivermos a vida para a glória de Deus, para quem nós estamos vivendo a nossa vida? Se não para quem? Para nós mesmos. E assim a nossa compreensão de viver bem a vida vai se resumir à quantidade de passeios que a gente faz, à quantidade de festas que a gente vai, a quantidade de bens que a gente dispõe, e isso vai trazer um sentido de que eu estou aproveitando a vida. Só que esse não é o propósito da vida. E a gente caminha então para essa lição 6, nos aprofundando sobre esse tema, onde o autor aqui ele vai falar sobre segurança e sobre risco. E um ponto que ele vai trabalhar aqui na introdução, já iniciando a nossa lição, né, olhando para a parte da introdução, um ponto aqui que ele vai abordar é esse nosso desejo de segurança. Nós desejamos nos sentir seguros, mesmo que essa segurança implique que a gente fique trancado dentro de casa com grades na janela. É o exemplo que ele cita aqui logo no primeiro parágrafo. E por segurança, a gente evita a todo custo correr algum tipo de risco. No desejo de se manter seguro, a gente evita qualquer coisa arriscada. Esse é o ponto que ele vem trabalhando na introdução. E a lição ela vai trazer a ideia de que há momentos na vida que a gente precise correr risco. Segundo o autor, algumas realizações e conquistas vêm somente por meio de um grande custo pessoal. E eu quero trazer algumas ilustrações que ele não traz aqui na introdução, mas eu entendo que esses exemplos vão deixar mais clara essa ideia. Pense em Abraão. Vou pegar Abraão como exemplo. Abraão ouve o chamado de Deus para o quê? Sair de sua terra, do meio de sua parentela, ir para onde? Ir para um lugar que o Senhor ainda lhe mostraria. Pensa na situação dele, ele estava em segurança. Ele vivia numa terra que ele conhecia, no meio de sua parentela, e ele ouve um chamado de Deus para que ele fosse para um outro lugar distante, onde ele nem sabia onde era, e também saísse do meio da sua parentela. Então seria até racional ele dizer não a esse desafio e resolver permanecer no lugar onde ele estava. Ele estava trocando algo que era seguro por alguma coisa que era arriscada e incerta. E quando nós lemos a história bíblica, quando nós vemos a nossa história, nós entendemos que ele fez o que era certo, ainda que aquilo incorresse em risco para ele. Pense em Davi. Um segundo exemplo. Davi vai atender um pedido do seu pai. Os seus irmãos estavam na guerra. Davi estava cuidando das ovelhas. Aonde é melhor ficar? No meio de uma guerra ou ficar no seu quintal, na sua casa, num lugar seguro, cuidando das suas ovelhas? Davi atende um pedido do seu pai para que ele pudesse ir lá no acampamento do povo de Israel, levar algumas coisas para os seus irmãos. Quando ele chega até lá, ele ouve um dos guerreiros filisteus fazendo uma afronta ao Deus de Israel. E o que Davi faz? Davi fica indignado com aquela situação e resolve enfrentá-lo. Ele não poderia ter ignorado isso, ter feito, como diz o ditado assim, né, ouvido de mercador, ter ignorado aquilo e ter dito assim, olha, eu já vim fazer o que meu pai pediu, toma aqui, está tudo bem? Fui. E voltar para a casa dele. Mas Davi, ele fica tão indignado com aquela situação que ele resolve então enfrentar aquele inimigo. E a gente poderia pegar outros relatos, não apenas relatos bíblicos, mas também relatos da história recente, né? Pegar até mesmo exemplos pessoais para a gente trazer situações onde foi necessário correr algum risco para que pudesse ser obtido algo.
Só que nem sempre o risco ocorrido resulta em algo proveitoso. A gente também pode ter perda naquilo. Eu quero ler com vocês o último parágrafo dessa introdução. Localizou aí na página 24, o último parágrafo, que diz assim, olha: na vida cristã não é diferente. Se a nossa única paixão é glorificar a Cristo na vida e na morte, e se a vida que mais o engrandece é a vida de amor, que custa caro, então viver é arriscar-se. E arriscar-se para que Cristo seja engrandecido é correto. Viver de modo diferente é desperdiçar a vida. Então ele fala sobre se arriscar para que Cristo seja engrandecido. E ele também vai dizer que fazer algo diferente, quer dizer, não se arriscar para engrandecer a Cristo, é desperdiçar a vida. Mas o que é risco? Aí então você entra para o primeiro ponto, a primeira sessão da nossa lição, cujo título é O que é risco? E o autor ele vai citar John Piper, logo na segunda coluna. Você vai ler assim na segunda coluna, diz assim, olha, a definição apresentada por John Piper. John Piper é o autor de um livro no qual essa lição é baseada. A definição apresentada por John Piper é simples, concisa, mas suficientemente profunda. De acordo com ele, o risco é, muito simplesmente, uma ação que o expõe à possibilidade de perda ou dano. Observa comigo que ele não fala sobre a possibilidade de se ganhar algo. Ele fala sobre a possibilidade de perda ou dano. Há situações que nós nos arriscamos e que pode nos levar a perder dinheiro, pode nos levar a perder o nosso prestígio, se a gente tiver algum, que pode nos levar a perder a nossa saúde, que pode inclusive afetar as pessoas ao nosso redor e até mesmo afetar a nossa própria vida de modo que possamos até mesmo morrer, perdê-la. Mas será que ao nos arriscarmos dessa maneira, nós estamos jogando fora a nossa vida? Será que ao nos arriscarmos dessa maneira, nós estaremos jogando fora a chance de perder ou de ganhar alguma coisa? Eu quero trazer uma ilustração. Quando eu era criança, as pessoas na minha rua gostavam muito de soltar pipa. Não sei se você tinha esse hábito, né? Soltar pipa, né? Principalmente os rapazes gostavam muito de soltar pipa. E eu tenho essa cena na minha mente. Uma pipa caindo, que a gente chamava de uma voada, uma pipa caindo. E um rapaz lá, meu vizinho, ele, para pegar aquela pipa, uma pipa que custa quanto hoje, né? Sei lá, 2, 3 reais. Ele correu mais ou menos daqui até ali onde fica o órgão, em cima de um muro que tinha mais ou menos uns 4, 5 metros de altura. E ele deu uma corrida por cima daquele muro para poder pegar uma pipa. Ele correu um risco. Ele poderia ter caído. Poderia ter caído, se machucado feio, poderia ter caído, poderia ter morrido. Tudo isso por causa de uma pipa. E eu penso, é um risco que ele correu para obter algo, mas foi algo fútil, algo inútil. Quantas vezes a gente não se arrisca por coisas inúteis, por coisas tolas? Ali o resultado daquele risco que ele correu poderia ser uma tragédia, mas ele quis correr aquele risco porque ele entendeu que haveria um ganho. Ainda mais, se a gente olhar de modo racional, foi um ganho tolo. Então, a gente muitas vezes também age assim, nós arriscamos por motivos inúteis. E nesse caso, perder a vida e desperdiçá-la é a mesma coisa, é o que o autor da lição vai falar. No entanto, há momentos na vida em que é preciso se arriscar, caso contrário, o prejuízo vai ser certo. Há horas que o risco é necessário. E tem um exemplo que eu quero trazer. Eu li recentemente esse livro, O Refúgio Secreto. Alguém conhece esse livro? Já leu esse livro? O Refúgio Secreto? É um livro bem antigo. Ele narra a história, a autora é Corrie ten Boom. Ele narra a história justamente da Corrie. Ela é uma holandesa que viveu na época do nazismo. Ela vivia na Holanda na época do nazismo. E ela e sua família, eles arriscaram suas vidas para ajudar os judeus que viviam naquela localidade a escapar
dos campos de extermínio. Então, o que ela fazia com a sua família? Ela começou a abrigar, uma vez que o exército alemão começou a invadir, os territórios ao redor, e eles começaram a caçar os judeus para prendê-los nos campos de extermínio, nos campos de concentração. Ela começou a procurar abrigos para eles. E chegou ao ponto dela escondê-los dentro da sua própria casa, num quarto secreto que ela tinha, junto com a sua família, com a sua irmã, com seu pai, feito para abrigar aquelas pessoas. E o livro vai narrando a história dela, tudo que vai acontecendo, até que em determinado ponto eles são descobertos. E não somente ela, mas ela e toda a sua família são presos e são levados para um campo de concentração. Naquele campo de concentração, seu pai morre, a sua irmã morre, e da casa dela ali só ela sobrevive. E talvez alguém possa olhar para essa história dela, olhar para a vida dela e dizer assim: esse risco que ela correu valeu a pena? Esse risco que ela correu, abrir mão de sua segurança, porque pense comigo, ela não era judia. Ela poderia muito bem continuar vivendo a sua vida normalmente, vendo toda a tragédia acontecendo ao seu redor. Ela não se envolveria e ficaria tudo bem com ela e com a sua casa. Mas ela escolheu um risco em prol de um benefício de pessoas que ela nem conhecia, mas que ela entendia que era aquilo que Deus queria que fosse feito. Então, uma pessoa, sem conhecer a Deus, olharia para a história dela e diria assim: essa menina fez algo irracional, ela jogou sua vida fora. Mas olhando sobre a ótica da vida cristã, nós podemos dizer que ela jogou a vida fora? Não. Ela correu o risco para beneficiar os outros, ela abriu mão de sua segurança, ela entendeu o que era a vida, o que era aproveitar a vida. Então, quando a gente olha para o Evangelho, a gente entende que Jesus, quando nos chama para Ele nos chama para correr risco também. Jesus, quando nos chama, Ele diz assim: olha, quem quiser vir após mim, venha, tome o quê? A sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não nos chamou para ir no Beto Carreiro. Jesus não nos chamou para ir num parque de diversões. Jesus nos chama para uma vida que vai implicar em determinados momentos, sim, riscos. Riscos que devem ser corridos, Jesus não nos chama para andar somente num campo de pastos verdejantes, todo florido, mas também num campo de batalha. Agora, pense nos discípulos ouvindo o chamado de Cristo. Pense nos discípulos ouvindo o chamado de Cristo e largando tudo para segui-lo. Pense em Levi sentado na coletoria com seu trabalho de coletor de impostos. Jesus vem, o chama, ele larga tudo e o segue. Pense ali em Pedro, pescador. Jesus o chama, ele larga tudo e o segue. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles viram em Jesus uma grandiosidade, um valor tão imenso que eles entenderam que valeria a pena o risco abrir mão de certas coisas, de sua segurança, para seguir Jesus e viver pela causa do Evangelho. É isso que ele vem trabalhando aqui, o autor, na seção 1. E na segunda seção ele vai dizer o seguinte: segurança é um mito. O ponto que a gente... Verdade que a gente deseja tanto segurança nesse mundo que a gente não se arrisca por coisas que valem a pena. E aqui ele vai se referir sobre arriscarmos pelos outros. E nesse ponto da lição, ele vai trazer a história de Esther. Esther, vamos abrir em Esther capítulo 4? Nesse ponto aqui ele vai trazer a história de Esther justamente para ilustrar o exemplo de alguém que se arriscou pelo bem de um povo. Esther capítulo 4. Vamos lá para o Antigo Testamento. Esther capítulo 4. Mas antes de lermos, a partir do versículo 11, a história vai nos contar que Esther havia se tornado rainha, esposa do rei Assuero, e nesse processo, o seu tio Mordecai vai orientar ela a não dizer quem era o seu povo e quem era a sua linhagem. A gente observa isso lá no, se não me engano, aqui no
capítulo 2 de Esther, versículo 10. Esther não havia declarado seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Então, Esther havia se tornado rainha, e no reino onde ela vivia, lá no reino onde o Assuero era rei, havia um homem chamado Amã, que tinha raiva do tio de Esther, chamado Mordecai. Por quê? Porque ele não se prostrava quando ele passava como faziam as demais pessoas. Então, o que ele pensou assim? Eu vou acabar com esse cara. Então, Amã resolve elaborar um plano para acabar não só com Mordecai, mas com todo o povo a qual Mordecai pertencia, que era o povo judeu. E o rei Assuero acaba autorizando esse plano. Então, quando Mordecai descobre o intento, o que vai acontecer, todo o reino ali é comunicado, o que ele faz? Ele corre até Esther e pede para que Esther interceda diante do rei pelos judeus, só que ela não podia comparecer à presença do rei sem que ele ordenasse, porque isso poderia resultar na morte dela. Por isso que eu pedi que vocês abrissem Esther capítulo 4, versículo 11, diz assim, olha: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, qual? A de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. São palavras de Esther. Fizera saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contralei. Se perecer, pereci. E essa frase dela aqui é muito forte. Ela diz: se perecer, pereci. Então a ideia aqui é que Mordecai manda chamar Esther. Ele não tem uma conversa diante dela, mas pessoas vão lá intermediando essa conversa. E ele diz: Esther, vai lá e fala com o rei. E ela vai dizer assim: olha, eu não posso ir diante dele sem autorização. Se eu aparecer diante dele, ele não me estender o cetro, autorizando, eu posso ser morta. E o tio dela fala assim: olha, se você se calar, pode ser que Deus levante, com certeza Deus vai levantar alguém para interceder nessa situação. E aqui a gente observa a fé de Mordecai, porque ele disse: de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas ele diz assim: olha, você está numa posição que Deus te colocou ali. Deus te deu essa posição que você se encontra no momento. Ele ali te colocou com um propósito. Isso vale para todos nós. Deus nos colocou na posição que nós nos encontramos, seja na cidade onde nós estamos, no trabalho onde nós nos encontramos, os contatos, né, as pessoas que caminham ao nosso redor. Deus nos colocou naquele local com um propósito. E ele diz: se você se calar, Deus vai levantar outras pessoas, mas a responsabilidade está sobre você, Esther. Ele diz aqui, olha, se você não for, tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevado a rainha. Quem sabe Deus não te colocou ali com esse propósito. Esther entende. E o versículo 16, ela então diz para que colocasse o povo para jejuar por ela, e ela iria ter com o rei, ainda que é contra a lei. Então ela diz: se perecer, pereci. Então vemos aqui Esther se arriscando em prol do povo. Ela poderia optar pela segurança, ela poderia dizer assim: olha, não vou. Mas não, ela não opta pela sua segurança. E a revista vai encerrar essa sessão dizendo que se ela assim fizesse, ela estaria desperdiçando a sua vida. Então Esther diz: se eu perecer, pereci.
percebe que ela não teve uma revelação especial de Deus dizendo assim: olha, Esther, se você for lá, nada vai acontecer. Ela não teve esse tipo de revelação. Ela só entendeu que deveria fazer aquilo que era certo. Ela vai escolher o risco em prol daquilo que ela entende que era o certo a ser feito. Da mesma forma que a Corrie, aqui no livro que eu citei, ela entende que o certo a se fazer era aquilo, era proteger aquelas pessoas, livrá-las da morte, ainda que aquilo causasse algum risco para ela, o que aconteceu. Aí nós entramos na terceira sessão da nossa lição, que o autor aqui chama de risco e fidelidade a Deus. Esther se arriscou para fazer o bem a outras pessoas, mas o autor aqui vai dizer que para nós cristãos, nós também podemos não somente nos arriscar para fazer o bem às outras pessoas, mas principalmente nos arriscarmos por Jesus, porque há momentos na nossa vida que a gente vai precisar se arriscar para demonstrar o nosso amor e a nossa fidelidade ao Senhor. E a gente tem exemplo de pessoas em diversas partes do mundo, principalmente em locais onde o evangelho é perseguido, que elas vão arriscar tudo para seguir a Cristo. Coisas que talvez a gente não perceba tanto na nossa cultura, porque o cristianismo faz parte do mundo que a gente vive, desse mundo ocidental. Ainda que haja assim, um tipo de perseguição, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas quando você olha para o lado oriental, principalmente em países do Oriente Médio, naquelas regiões onde o Islã ele domina de uma maneira muito forte, ou países como a Coreia do Norte, onde tem um regime ditatorial também que inibe a fé cristã. Quando a gente observa esses locais, nós vamos entender o que é arriscar a sua vida por amor a Jesus. Quando nós entramos no site do Portas Abertas, que é um trabalho que foi iniciado por um homem já falecido recentemente, irmão André, onde ele levava Bíblias para países comunistas, também num livro muito bom que eu recomendo os irmãos a lerem, chamado O Contrabandista de Deus, onde vai contar a história dele, onde ele traficava Bíblias para países onde o evangelho era proibido. Ele colocava num fusquinha, tem até a foto, numa das páginas do livro traz a foto do fusquinha dele, onde ele enchia de Bíblia, passava pela fronteira, passava pelos guardas e levava a Bíblia para aqueles países, se arriscando. Poderia ter ficado em casa, mas ele escolheu se arriscar. E quando você entra no site do Portas Abertas, você começa a ler aquelas notícias de irmãos nossos, irmãos que nós não conhecemos, que talvez nessa vida nunca o conheceremos, somente na glória, mas irmãos que, vivendo hoje, perdem tudo por amor a Cristo. Conforme o texto que nós lemos na introdução pela irmã Luciene, logo aqui no início, lá em Romanos 8, por amor de ti somos levados à morte, como ovelhas para o matadouro. Pessoas que diariamente morrem, perdem suas vidas ou vão para campos de concentração, são presos por amor a Cristo. Então, quando nós nos deparamos com essas notícias, nós olhamos aquelas pessoas, talvez alguém possa dizer assim, olha, estão desperdiçando a sua vida, mas eles contemplam algo que o mundo não consegue enxergar. Tem um texto que eu quero ler com os irmãos, lembrei dele agora, eu acho que ele vai ilustrar muito bem isso que a gente está falando. Hebreus capítulo 11. Quando você vai a Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, tem um texto no versículo 24. Hebreus 11, versículo 24. Então, como eu estava falando, aqueles irmãos lá do Oriente, pessoas tão distantes da gente, mas que estão passando por uma situação tão difícil por amor ao Evangelho, vivendo do outro lado do mundo, não gozam da liberdade que a gente tem de sair da nossa casa no domingo de manhã, vir à igreja com a nossa Bíblia completa, debaixo do braço, com a nossa estante, com outras Bíblias também em casa, e por amor a Cristo, acabam perdendo tudo, e talvez alguém possa dizer, olha, estão desperdiçando as suas vidas, mas eles enxergam algo que vai além dessa vida, como Moisés aqui, Hebreus capítulo 11,
versículo 24. Pense em Moisés. Moisés estava vivendo no palácio de Faraó. Naquela época, talvez não houvesse lugar mais seguro para ele estar. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja a posição que ele se encontrava. Vê se não era uma posição de segurança. Ele estava dentro do palácio de Faraó, o maior governante de todo aquele tempo. Ele era filho da filha, considerado filho da filha de Faraó. Mas diz o versículo 25 que ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés abriu mão da segurança que ele tinha em troca de algo arriscado, em troca de algo pelo qual ele poderia perder tudo, e ele perde. Vou levar já para o Senhor, irmão. Só que diz aqui o versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Texto belíssimo. Por que Moisés faz isso? Ele larga a segurança que ele tinha do palácio e vai viver junto com o povo para não usufruir dos prazeres transitórios do pecado, como diz aqui o texto. Porque pela fé ele contemplava algo que aquelas pessoas não viam. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele fez aquilo por Cristo. Moisés, quando deixa o palácio de Faraó, o texto diz é pela fé, porque ele vê, diz aqui o texto, permanece firme como quem vê aquele que é invisível, ele contempla o galardão. Isso é fato. Mas o ponto que o autor aqui coloca, que eu estou destacando, é que na nossa trajetória, na nossa caminhada, há riscos que a gente vai sofrer por amor ao Evangelho. Por exemplo, aqueles irmãos que estão lá no Oriente e que são presos por amor ao Evangelho, se ele carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou se ele for pego pregando o Evangelho, ele vai perder todo o apoio de sua família, em alguns lugares ele pode ser preso. É um risco que ele corre, mas ele faz aquele risco pela fé. É esse o ponto. É claro que quando a gente vem a Cristo, a gente ouve um chamado irresistível e nós caminhamos em direção ao Senhor. Só que Jesus, em nenhum momento, ele diz, embora ele diga, eis que estarei convosco todos os dias, ele também vai dizer que no mundo nós passaríamos por tribulações. Ele vai dizer para os seus discípulos, por exemplo, em determinada passagem, assim, olha, vocês vão ser presos, vai acontecer isso, aquilo. Ele coloca na mesa todas as cartas do jogo. Não é um jogo que você esconde a carta embaixo da mesa e quando você entra para jogar, alguém puxa e diz assim, aqui, ó. Aí você fala assim, poxa, por isso eu não esperava. Jesus coloca as cartas na mesa e diz, olha, a vida cristã não é uma vida só de oba-oba, de alegria. Há sofrimentos que também vão acontecer no caminhar. Todos nós aqui talvez possamos, ao pegar o microfone, e compartilhar alguma situação onde a gente precisou sofrer por amor ao Evangelho. Talvez não de uma forma tão drástica como o exemplo que eu cito aqui. Talvez não precisamos abrir mão de coisas assim tão maravilhosas como um palácio, como vivia Moisés, mas a gente abre mão de muitas coisas para seguir a Cristo. Quantas pessoas não perdem seus empregos porque o patrão olhou para ele e assim, não gostou do fato dele ser cristão? Há situações que acontecem assim. Então, o que o autor está falando aqui é esse tipo de risco, que nós podemos muitas vezes ser crentes no Senhor, e se omitir diante de algumas situações porque nós queremos segurança. Esse é o ponto. Vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa, ela tem um chamado para pregar o Evangelho em determinado local. Ele entende que Deus está chamando ele para pregar o Evangelho. Vou dar um exemplo aqui, tá? Numa comunidade aqui do Rio de Janeiro muito perigosa. Ele está fazendo um trabalho
E ele começa a ver que ali há uma carência do evangelho, e ele entende que Deus está chamando ele para aquele local. E ele poderia dizer assim, olha, eu não vou. Eu prefiro começar um trabalho lá em Paraty. Eu quero ir lá para a praia. Eu vou começar uma congregação, eu prefiro começar um trabalho lá no interior de São Paulo, numa cidadezinha muito calma, porque eu quero paz, eu quero sossego. Ele está abrindo mão de algo que ele entende, que Deus chamou ele para aquilo, ele abre mão para a sua própria segurança. Eu entendo assim que a gente pode, como crente, muitas vezes escolher o modo segurança e não se envolver, não fazer certas coisas, não dar testemunho, ficar calado em prol de segurança. Então é esse o ponto que o Piper coloca no livro dele, que o autor desenvolve e o que a gente está tentando trabalhar. É fato que nós temos sim segurança no sentido de que Deus ele é real, Deus é verdadeiro, o que Ele promete Ele há de cumprir. Mas o percurso acarreta muitas vezes em sofrimento. Olha só, Hebreus capítulo 11, se você olhar aqui, versículo 30, Hebreus 11, versículo 30, tá? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeada por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Versículo 32, eu quero dar ênfase a partir do 33, mas eu quero ler o 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Ele está dando exemplos aqui de vitória, né? Esse fato aqui final, né? Exceto esse aqui que fala de pessoas que foram torturadas. Mas todas elas passaram por aquilo, enxergando algo maior lá na frente. Mas olha só a continuação. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos eles eram crentes. Eles poderiam ser crentes sem precisar passar por isso. Poderiam ser crentes e dizer assim, eu não vou me envolver não, vou ficar aqui no meu cantinho. E o que o autor está dizendo é que há momentos que a gente precisa correr riscos para que o nome do Senhor seja glorificado. Exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não gosto desses nomes porque são nomes dos deuses lá daquela localidade, né? Mas a gente pode dizer Misael, Azarias e Ananias. Diante de Nabucodonosor, eles foram lançados para a fornalha. Qual era a situação? Toda vez que tocar um instrumento, vocês se prostram diante daquela imagem. Quantas pessoas que vieram com eles, lá do povo de Israel, que também foram levados cativos, não estavam ali e estavam se prostrando. Eles escolheram um caminho mais fácil. O que é mais fácil? Prostra aqui rapidinho, não tem problema nenhum. O que importa é a minha fé, a fé que está aqui no meu coração. Aquilo dali para mim não é nada. Eles escolheram um risco, eles disseram assim, não vou me prostrar. Talvez algum amigo dele fizesse assim, cara, arreia, é bobeira, não tem nada a ver, a gente sabe que isso aqui não é nada. Dobra teu joelho, tu levanta e a gente vai viver a nossa fé. Não vou me prostrar. Consequência, fornalha. Foram levados para a fornalha. Quando você vai a Daniel capítulo 3, vou até ler esse versículo, porque eu acho importante pontuar a fala desses 3 rapazes aqui. Daniel capítulo 3, versículo 15.
Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Eles falaram em mais palavras o que Esther falou: se perecer, pereci. Eles estão dizendo assim: olha, eu não vou me dobrar. Se Deus quiser, ele livra. Se Deus não quiser, não livra. Mas nós não vamos nos dobrar. Esse é o risco que a gente vem falando. Seria mais cômodo dizer assim: olha, eu sei que essa imagem não é nada, isso não me afeta, eu vou só dobrar aqui o joelho rápido, mas Deus conhece meu coração, sabe que eu não adoro aquilo, mas pelo menos vai ficar tudo em paz. E eles escolheram o risco e disseram assim: não, a gente vai se manter de pé. Pensa em Daniel um pouco mais à frente. Queriam prender Daniel, não encontravam nada dele para o acusar. Então eles pensaram assim: vamos pegar ali no fato da adoração, né? Ele é um homem que serve ao Deus de Israel, então vamos fazer o seguinte: rei, faz uma lei que ninguém pode durante 30 dias invocar, fazer petições a qualquer outro Deus ou homem a não ser o Senhor. Tudo de propósito, né, para pegar Daniel. Daniel ouve aquela lei, o que ele faz? Ele poderia dizer assim, ó: Senhor, em pensamento, estou aqui falando contigo, ninguém está vendo, porque não importa a posição que eu estou de joelho dobrado, seja aqui sentado em pensamento, eu sei que eu estou falando contigo. O que Daniel vai fazer? Daniel vai manter o costume dele, vai dobrar o joelho, vou dobrar meu joelho, é meu hábito, é meu costume. Eu me quebranto diante do Senhor, eu gosto de dobrar meus joelhos, vou dobrar os meus joelhos. E ele se dobra diante do Senhor. E aqueles homens vêm e falam: agora pegamos ele em flagrante, leva ele e joga ele na cova dos leões. E Daniel vai para a cova dos leões. Daniel poderia ter optado pelo modo segurança. O modo segurança, como eu falei agora há pouco, é esse. É 30 dias, então eu vou ficar 30 dias sem dobrar o joelho, mas não vou deixar de orar, eu vou falar com Deus em pensamento aqui em pé, andando pela rua. É o modo segurança. Mas o que ele entende que o correto é daquela forma: não, eu vou continuar dobrando meus joelhos. E ele é preso. E ele é lançado na cova dos leões, e Deus concede o livramento a ele. Aqui o escritor de Hebreus aqui fala, né, fecharam a boca de leões. Mas Deus poderia ter permitido que o leão comesse Daniel também. É o risco. Mas para Daniel, aquilo ali seria uma perda ou seria um ganho? Seria um ganho. Aquilo que Paulo fala, que ele preferia morrer e estar com Cristo. Morrer é estar com Cristo. Morrer é estar com o Senhor. Só que ali ele entende que ele vai se manter o que é certo, vai fazer o que é certo, e se Deus quiser livrar, livra. Se Deus não quiser livrar, não livra. A gente pode pegar exemplo dos próprios apóstolos, como eles tiveram o fim da sua vida. Nenhum deles terminou a vida deles aposentado, recebendo o piso do INSS na casa deles, lá em Jerusalém, ou em alguma cidadezinha ali, à beira-mar, e alguém lá vai lá encontrar com eles, encontra eles velhinhos lá sentados na cadeira de balanço. É verdade que o senhor esteve com Jesus? Ah, sim, caminhei com Jesus. A gente não vai encontrar. Todos eles passaram pelo martírio, todos eles morreram. Por quê? Porque a vida ali com Cristo é uma vida que implica em riscos. Nós sabemos a recompensa ao final, mas a caminhada, há escolhas que precisam ser feitas. Podemos escolher o modo segurança, não se envolver, ficar na nossa, ou o modo correto, que é fazer aquilo que Deus determina que seja feito. Então, se esses homens tivessem optado pelo modo segurança, talvez não teriam passado pelo martírio, mas talvez não teriam feito tudo aquilo que fizeram. Tem um exemplo que trouxeram, foi o presbítero Jason, se foi a Anitta, que foi numa aula que eu não pude estar, de Policarpo. Quem falou de Policarpo? Os dois falaram de Policarpo, então eu vou falar para dizer que foi os três que falaram. Policarpo de Esmirna, por servir a Cristo, foi ele condenado. Um homem de 86 anos, um senhorzinho,
fala que César é o Senhor. É só dizer isso. Um soldado vai falar para ele. É só dizer. César é o Senhor, acabou. Fala isso, Policarpo. E está livre. Ele poderia dizer assim, vou falar da boca para fora, mas o meu coração não pensa nisso. Modo de segurança. A resposta de Policarpo: 86 anos eu servi a Cristo e ele nunca me fez mal. Como eu posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Essa foi a resposta dele. Ele renuncia à sua segurança para manter-se fiel a Jesus. É esse o ponto. Ele renuncia à segurança para dizer assim, não, eu não vou negar, vou me manter fiel. E quando a gente lê relatos dessa forma, né, da história da igreja, né, o livro dos mártires e outros livros que contam, né, de Flávio Josefo, que vão contando a história da igreja, vai ter exemplos de pessoas que negaram. E vai ter exemplos de pessoas que se mantiveram fiéis. Então a gente pega Policarpo, pega os apóstolos, o exemplo que nós citamos de Daniel, dos seus amigos, de Paulo naquela prisão, o exemplo de Esther, irmãos que foram perseguidos e que são perseguidos ainda no Oriente, e tantos outros. Será que eles desperdiçaram suas vidas por fazerem o que era correto e se manterem fiéis ao Senhor? O que os irmãos acham? Eles desperdiçaram suas vidas? Não. Dentro de uma ótica, dentro de uma perspectiva, né, mundana, secular, que despreza ao Senhor, sim, eles desperdiçaram, jogaram suas vidas fora. Ainda mais pessoas jovens, como essa menina que eu citei agora aqui, e tantos outros. Mas, diante da perspectiva divina, daquilo que nós cremos, eles mantiveram-se fiéis ao Senhor e aproveitaram a sua vida. Então vamos ler a conclusão da nossa lição? Vou pedir aqui para a nossa irmã Anitta fazer a leitura. Pode ser, Anitta? É certo que todos experimentamos algum nível de dificuldade, não é mesmo? Apesar disso, todos podemos confessar que experimentamos uma vida relativamente segura. Mesmo aqueles que enfrentam mais dificuldades desejam muito experimentar um nível de segurança cada vez maior. E não há nada essencialmente errado com esse desejo. Não é necessariamente errado desejar conforto e segurança. Todavia, devemos estar cientes de que o nosso destino não está nas nossas mãos. O risco faz parte da tessitura da nossa vida. Diante disso, precisamos estar dispostos a correr riscos que realmente valham a pena. E não há nada que valha mais a pena do que se arriscar para o bem eterno de outras pessoas e para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido diante de todo mundo. Arrisquemos nossa vida pela causa de Cristo. Para finalizar, pense comigo. Jesus vivia em plena segurança na comunhão eterna com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vivia em eterna segurança, em comunhão com o Senhor, né? Comunhão Pai, Filho e Espírito Santo. A gente poderia dizer que ele vivia num palácio, como vivia Esther. Mas o que Jesus faz? Ele abre mão da segurança para se fazer como um de nós. Ele abre mão das riquezas para se fazer pobre. O bendito de Deus se faz maldito. Para quê? Qual o propósito? O propósito de nos salvar. E a gente pode então observar como Cristo faz e relacionar com Esther. E ver como ali, assim como Esther vivia naquele palácio, e ela precisou ir à presença do rei para interceder pelo povo, sabendo do risco que ela poderia sofrer, e quando ela vai até lá, ela morre? Não, o rei a recebe.
Cristo, ele sai da sua glória, abre mão de sua glória, se humilha, se faz como um de nós, para que nós pudéssemos ter vida. E o que acontece com ele? Ele morre. Jesus precisou morrer. Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos escapar da condenação. Então Jesus abriu mão dessa segurança para se fazer como um de nós, para que nós pudéssemos ter vida. E quando a gente olha para Cristo, isso deve servir como motivação, porque assim como o Senhor fez por nós, nós também podemos e devemos dar a nossa vida por Ele. Então, como está no final aqui da nossa conclusão, que a nossa irmã Anita leu, não há nada que valha mais a pena do que se arriscar para o bem eterno de outras pessoas e para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido diante de todo mundo. Arrisquemos nossa vida pela causa de Cristo. E na aplicação, ele vai dizer assim uma frase lá no final: só existe verdadeira segurança nos braços do Senhor. Então, nesse mundo, riscos vão ter sempre ao nosso redor. A verdadeira segurança só quando nós estivermos com o Senhor na glória. Então, essa é a lição. A gente finaliza aqui.